Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do CEAJUR. Hoje nós vamos tratar da distinção entre a proteção contra a dispensa arbitrária e a proteção contra a dispensa sem justa causa, chamada de estabilidade provisória de emprego. O artigo 7º da Constituição Federal de 1988, ele estabelece logo no seu inciso 1 que o empregado tem direito à proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar. Infelizmente, a Constituição já vem aí para completar 35 anos de existência e esta lei complementar não foi editada, não foi promulgada, não existe no Brasil. E aí o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu que até que esta lei complementar fosse promulgada, a proteção ficava limitada a 4 vezes o valor da indenização prevista na lei do FGTS de 1967. Naquela época, a lei do FGTS vigente era a de 1967 e a indenização era de 10%. Então, a Constituição aumentou esta proteção em 4 vezes 40%. A indenização de 40% sobre o FGTS é a proteção que existe no Brasil para as dispensas arbitrárias ou sem justa causa. A nova lei do FGTS é de 1990, posterior à Constituição Federal, e já traz também ali no âmbito da lei ordinária a indenização de 40% do FGTS. Portanto, no Brasil hoje, o que a gente tem para proteger o empregado contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, de regra, é o pagamento da indenização de 40%. Pagou a indenização, o empregador está autorizado a romper o contrato de trabalho sem apresentar nenhuma justificativa. Algumas situações previamente estabelecidas em lei exigem que o empregado só possa ser dispensado se praticar uma infração disciplinar, ou seja, só possa ser dispensado se praticar uma justa causa. No Brasil, justa causa é igual a motivação disciplinar, né? Não confunda causa justa com justa causa. Juridicamente falando, justa causa é motivo disciplinar. Então, as situações mais conhecidas são do dirigente sindical, do membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA, o membro eleito pelos empregados, da gestante e daquele que sofreu acidente do trabalho ou doença ocupacional e ficou afastado por mais de 15 dias. Estas são as situações mais comuns, conhecidas como garantias provisórias de emprego ou estabilidades provisórias. Neste caso, os empregados só podem ser dispensados por motivo disciplinar, justa causa. Mas existem outras situações em que o empregador tem o seu direito potestativo de romper o contrato de trabalho limitado, não à motivação exclusivamente disciplinar, mas a uma motivação, né? A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe aqui para a nossa CLT a figura do representante dos trabalhadores na empresa. E lá, no artigo 510, parágrafo 3º, estabeleceu que o representante dos trabalhadores eleito, desde o registro da sua candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então hoje nós temos a lei, através do artigo 510-D, parágrafo 3º, definindo o que é dispensa arbitrária. Dispensa arbitrária, então, é aquela que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Veja que, embora ela também abarque o motivo disciplinar, ela é mais ampla
que há proteção contra a dispensa sem justa causa. Por quê? Porque o empregador pode alegar outros motivos além do disciplinar, o técnico, o econômico e o financeiro. Não é? Então imagine o professor Antero dando uma aula na universidade. E o professor Antero dá aula de direito agrário, né? É hipotético, eu não entendo nada de direito agrário, mas vamos lá, é um exemplo. E aí o diretor da universidade, da faculdade de Direito da universidade, chega para o professor Antero e diz assim: professor Antero, o senhor sabe, o MEC aprovou a mudança da nossa grade e agora a faculdade de Direito não terá mais direito agrário. Então, o senhor pode ministrar aula de outra matéria que o senhor deseje, mas direito agrário nós não teremos mais. E eu digo, mas eu não sei ministrar aula de outra matéria que não seja direito agrário. Minha área técnica específica é direito agrário. Ele diz, então, eu vou ter que dispensá-lo. Essa dispensa é uma dispensa sem justa causa? A resposta é sim, é uma dispensa sem justa causa. O professor Antero não cometeu nenhuma infração disciplinar, não deu nenhum motivo disciplinar para ser dispensado. Entretanto, ela é uma dispensa arbitrária? Não, ela não é uma dispensa arbitrária. O professor está sendo dispensado por um motivo técnico, né? A sua área de atuação, a sua técnica, a sua área de atuação não tem mais espaço dentro da empresa. Então, a gente pode dizer que toda dispensa arbitrária é uma dispensa sem justa causa, porque se é uma dispensa arbitrária, ela não tem motivo disciplinar, não tem motivo técnico, não tem motivo econômico, não tem motivo financeiro. Mas nem toda dispensa sem justa causa é uma dispensa arbitrária. A gente acabou de ver aqui a situação do professor que foi dispensado por um motivo técnico. Foi sem justa causa? Foi, mas não foi arbitrário. Infelizmente, no Brasil, como nós não temos ainda a lei complementar do artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, os efeitos econômicos da dispensa arbitrária e da dispensa sem justa causa são os mesmos. Mas nós temos algumas situações em que o empregador é obrigado a motivar a dispensa do empregado, ainda que não seja exclusivamente disciplinar, como nós já vimos no caso das estabilidades provisórias de emprego. E eu cito aqui como primeiro exemplo a situação do próprio representante eleito, representante dos trabalhadores eleito internamente na empresa, artigo 510-D, parágrafo 3º da CLT. Mas nós temos outras situações. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, em tema de repercussão geral, que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever de motivar a dispensa dos seus empregados admitidos por concurso público. E, portanto, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela, para dispensar um empregado, ela tem que dizer o motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar, não é? Então, ela não pode dispensar os seus empregados como todos os outros empregadores o fazem. E ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal um outro tema de repercussão geral, onde se discute se as demais empresas públicas e sociedades de economia mista têm a mesma obrigação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Isso ainda não foi decidido. Eu, particularmente, tenho o entendimento de que sim, de que se a pessoa foi admitida numa empresa pública mediante concurso público ou numa sociedade de economia mista mediante concurso público, os princípios da impessoalidade, da imparcialidade devem também proteger esta pessoa, não é? De modo que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista devem sim, na minha opinião, motivar a dispensa do empregado admitido por concurso público. Agora, isso ainda não está definido no Supremo Tribunal Federal. Um outro caso que a gente tem é o portador do vírus HIV ou ainda de qualquer outra doença que cause estigma ou preconceito. Está lá na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. A dispensa desses trabalhadores, a dispensa imotivada desses trabalhadores, presume-se discriminatória e dá direito ao trabalhador à reintegração e
a indenização por dano moral, caso o trabalhador assim postule na sua petição inicial. Então, o empregador, para dispensar o empregado portador do vírus HIV ou de qualquer outra doença que cause estigma ou preconceito, ele tem que motivar, ele tem que dizer qual é a razão. Não precisa ser disciplinar, pode ser técnica, econômica, financeira, mas ele tem que motivar. E se isso for questionado judicialmente, comprovar a motivação, não é? Então, tá aí mais uma situação de trabalhador que é dispensado, protegido contra a dispensa arbitrária. Não necessariamente tem estabilidade no emprego. O portador do vírus HIV ou de qualquer outra doença crônica não tem estabilidade no emprego, mas tem proteção contra a despedida imotivada, contra a despedida arbitrária. Então vocês conseguem identificar aqui e acolá algumas situações no ordenamento jurídico brasileiro que fazem esta distinção. Ok, pessoal? Se você ficou aqui até o final do nosso vídeo, então não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, não é? Faça o seu comentário, diga se este vídeo acrescentou algo para você, diga qual assunto você gostaria que a gente tratasse aqui no canal do CEAJUR e também faça as suas perguntas e a gente vai, na medida do possível, tentando responder a todo mundo, ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo!